Como falar para o seu filho ouvir? Isso mesmo, aqui na sua rádio, do Instituto Suassuna, a gente vai falar hoje sobre ansiedade. Ansiedade infantil, como reconhecer os sinais e ajudar seu filho. Vem comigo que a gente vai falar isso aqui, hoje, no nosso quadro Como falar para o seu filho ouvir. Olha só, ansiedade, ela faz parte do desenvolvimento infantil? Sim. Ela vai fazer parte do desenvolvimento do seu filho. Então, tem como criar um filho sem ansiedade, Danilo? Não, não tem como criar o seu filho sem ansiedade. Por quê? Porque a ansiedade ela vai fazer parte do desenvolvimento infantil. Em muitos momentos, a ansiedade ela é uma resposta normal diante de desafios ou diante de mudanças. Eu preciso da ansiedade para viver, Danilo? É isso que você está falando? Claro, você precisa da ansiedade para viver. Então, toda a ansiedade do meu filho é um problema? Claro que não. E da minha filha? Também não. No entanto, quando o medo e a preocupação eles passam a interferir no dia a dia da criança, quando isso faz seu filho ficar mais recluso, aí pode se tornar sim um transtorno de ansiedade. Então, entende a diferença? Quando isso acaba deixando seu filho mais distante do social, aí a gente está falando de um transtorno, e aí sim um transtorno de ansiedade. Então, tem ansiedade boa e tem ansiedade ruim. A gente vai falar disso daqui a pouco. Mas como é que eu vou diferenciar essa ansiedade que seria normal do desenvolvimento de um transtorno? É isso que está passando aí na sua cabeça. Eu não estou aqui para ditar regra na sua vida. Aqui no Falar para o seu filho ouvir, o que eu quero é fazer com que você escute mais e fale menos. E hoje a gente vai falar de uma escuta muito atenta. Danilo, você está falando então de uma escuta ativa? Escuta, cara, tem tanto nome de escuta. Tira o sobrenome da escuta e fica só com essa palavra. Escuta. Então, pega aí seu caderninho, vamos anotar, já deixa seu comentário, seu like, tudo que você tem que fazer aí. Mas não esquece de anotar e ser diferente com a sua família, tá? Como é que eu vou diferenciar então uma ansiedade normal do desenvolvimento ou de um transtorno? Quais são os sinais então de alerta que eu preciso clicar na minha cabeça? Como é que o pai e a mãe podem ajudar a criança a lidar com essa ansiedade? Nesse vídeo aqui eu vou te falar isso com base num material de psiquiatria, com base no material que vai falar sobre infância e adolescência. Eu vou deixar todo o material aí para você, mas o que eu preciso é que a gente entenda como é que a ansiedade infantil ela se manifesta, os fatores que contribuem para o desenvolvimento e as melhores estratégias para ajudar seu filho. Porque ela vai aparecer. Não adianta você achar que meu filho não vai ser ansioso. Ele vai roer unha, ele vai se desestabilizar em algum momento. A ansiedade na infância. A ansiedade, ela vai ser uma resposta natural do seu organismo para uma situação nova, para um desafio que você está passando. Durante o desenvolvimento, é claro, é esperado que a criança passe por fases de estresse ou de ansiedade. Vamos lá então. De 0 a 3 anos, a gente tem ansiedade de separação. Por exemplo, chorar quando está se afastando dos pais. A gente tem um vídeo aqui, dentro do Instituto Suassuna, só sobre essa questão da ansiedade de separação. Depois você corre lá, assiste para a gente melhorar essa questão da separação entre você e seu filho, ou sua filha. Entre 4 e 6 anos, então, estou pegando idades aqui só para a gente conversar, estou dando um grande grupo de idades para a gente trocar ideia. A gente não está aqui falando que é assim ou não é assim. Cada criança é diferente. Cada desenvolvimento é diferente, a gente precisa respeitar isso. E principalmente, cada pai e mãe tem o seu jeito de educar, tem o seu jeito de estar com o seu filho e sua filha. Volta aqui comigo. De 4 a 6 anos, então, tem criança que vai apresentar medo de escuro? Tem criança que vai falar de monstro ou de personagens imaginários? Ali entre os 7 e os 11, a gente vai ver crianças que têm medo de fazer prova, medo de errar, medo de não ser aceito pelos coleguinhas. Ele está ali mudando a turminha, né? Às vezes está estudando de manhã, de tarde passa para de manhã passa para de tarde. Muda a unidade onde vai estudar. Tem escolas que mudam o espaço físico. A criança vai ter esse medo? Vai. A partir dos 12 anos, acabou? Não. A criança começa a ter uma preocupação com o futuro. Ela começa a entender o que é autoestima, com mais clareza, evidentemente. Mais relações sociais. Então, essas ansiedades, elas são passageiras e elas vão fazer parte do desenvolvimento emocional do seu filho. Então, anota aí, quando a gente está falando de ansiedade, tem ansiedades que são passageiras e elas fazem parte do desenvolvimento, fazem parte do amadurecimento emocional do seu filho. Deixar seu filho sem ansiedade, então, é deixar de amadurecer o seu filho.
Deixa ele passar pela ansiedade. Às vezes para a gente como pai, como mãe, é difícil demais o que eu estou te pedindo. A gente não quer que ele passe a dor do que a gente passou. Mas se seu filho não passar o que a gente passou, ele não vai chegar nem perto de onde a gente chegou. Anota isso para mim. Volta aqui. Essa ansiedade, então, que é passageira, ela vai fazer parte do desenvolvimento infantil. Mas, quando esse medo ele se torna excessivo, eu não consigo mais dormir no meu quarto porque tem um bicho lá dentro. Quando isso começa a ser persistente, ou principalmente quando isso vai interferir na rotininha da criança, aí a gente está começando a falar de uma possibilidade de um transtorno de ansiedade. E aí a gente tem que procurar um psiquiatra, tá? Tem que procurar um psicólogo para a gente ajudar essa criança a passar por isso. Tem um autor que eu gosto muito chamado Winnicott. Ele vai falar que o desenvolvimento emocional saudável ele vai depender de um ambiente seguro e previsível. Eu preciso passar para essa criança um ambiente seguro. Eu preciso dar para essa criança uma sensação de acolhimento, porque se ela tem uma sensação de acolhimento, ela vai regular melhor os seus medos e ansiedades. Mas para só um minutinho aqui para mim. Se eu estou falando para você que eu tenho que fazer meu filho se sentir acolhido e isso vai regular melhor a ansiedade e o medo dele, eu não estou dizendo para você deixar seu filho sem medo ou sem ansiedade. Às vezes a gente quer fazer tudo pelas crianças. E ao fazer tudo pela criança, eu não deixo ela se desenvolver emocionalmente. Eu preciso passar por estresse, eu preciso passar por medo, eu preciso passar por ansiedade. Só que eu preciso também saber que tem uma base segura que vai me dar uma sustentação para a gente chegar onde a gente deseja. Seu pai deve ter te dado uma base segura ou não deve ter te dado uma base segura e depois você vê isso nessas questões com seus pais. Mas muitas vezes a gente tem essa dificuldade de passar como base segura. Base segura significa, filho, você pode crescer. Filho, você é do mundo. Filho, você pode ir. A gente quer o filho para a gente. Khalil Gibran tem uma frase muito legal que fala que os nossos filhos não são nossos. Eles vêm através de nós e para o mundo. E é disso que a gente está falando aqui. Voltando lá para os transtornos de ansiedade, né? Que a gente estava falando. Então, vamos supor que meu filho desenvolveu um transtorno de ansiedade. Mas quais são esses transtornos de ansiedade na infância? A gente tem a ansiedade de separação, já disse para você que a gente tem um vídeo aqui sobre isso, que é um medo extremo de ficar longe dos pais, recusa em ir para a escola, a criança recusa dormir sozinho, a criança tem sintomas físicos como dor de barriga, náuseas, antes da separação, antes de uma viagem sua, por exemplo. A criança vai ter um problema, o que é psicológico vem para o corpinho dela. E a gente tem que estar atento ainda, a gente precisa escutar isso. Por isso que aqui chama falar para o seu filho ouvir. Falar para o seu filho ouvir, muitas vezes significa ficar em silêncio. Porque eu preciso ouvir o corpinho dele. Filho, ouve seu corpo. O que seu corpo está dizendo? Meu filho pode desenvolver uma ansiedade social? Pode. O que é uma ansiedade social? A grosso modo, um medo intenso, por exemplo, de falar em público ou interagir com colegas, evita a situação social e prefere o isolamento. Ele vai se preocupar, por exemplo, que tem uma criança julgando, que tem alguém me olhando, alguém que não está gostando do que eu estou fazendo. E aí essa interação com o outro começa a me dar medo. Eu começo a ficar no meu canto, eu começo a ficar no meu canto, eu começo a ficar no meu canto, eu começo a esquecer da minha existência. Eu não sou um existir para fora, eu passo a ser um existir para dentro. E essa ansiedade social, muitas vezes, ela é colaborada por conta da internet. Não estou falando mal da internet. Nós só estamos aqui, você só está me ouvindo por causa da internet. Não quero em nenhum momento falar mal das redes sociais, porque a gente tem rede social desde que a gente nasceu. Né? Eu morava num prédio e ali a gente tinha uma rede social. Eram pessoas, eram relações. O nosso problema hoje é que a gente está deixando para a internet educar os nossos filhos. E aí você não está dizendo para o seu filho o que é uma relação com o outro, senão com uma máquina. É importante a gente ter relação com a máquina? Claro, você está no seu celular, você está no seu computador, você está no seu carro agora nesse momento. A gente tem o carro, a gente já teve a televisão. Quando a televisão chegou era um desespero. Diz para o seu filho que tipo de relação que você quer que ele tenha com o mundo. Porque senão ele sempre vai se achar errado. Ele sempre vai achar que ele é diferente e vai trazê-lo para isso que a gente está chamando aqui de ansiedade social. Esse isolamento do indivíduo, com medo de ser julgado ou rejeitado, eu perco a minha vontade de me relacionar. Porque, inclusive, esse julgamento e essa rejeição já estão aqui dentro da minha cabeça, já estão sendo sentidas aqui pelo coração dessa criança. A criança pode desenvolver um transtorno de ansiedade generalizada? Pode. O pessoal gosta de chamar de TAG, né? O pessoal gosta de simplificar o português aí. O que é o transtorno de ansiedade generalizada?
é uma preocupação exagerada com eventos do dia a dia. Por exemplo, tem uma prova, e aí ele fica ali pensando naquela prova de forma a não parar de pensar nisso. Ah, nossa, minha família vai ser morta, ou alguém vai morrer, ou alguém da minha família vai ficar mal de saúde. Então, se a preocupação existe, tudo bem. Se a preocupação é exagerada, com eventos que são corriqueiros no dia a dia, tipo ir para a escola, vamos ser assaltados na rua, eu não consigo ficar ali na rua, na calçada, porque eu acho que um carro vai me atropelar. Aí a gente começa a dizer para essa criança, começa a organizar o nosso olhar mais atento para uma possibilidade de um transtorno de ansiedade aí. A criança, por exemplo, ela vai ter dificuldade em relaxar e ela vai ter muito pensamento repetitivo. E, geralmente, sobre o pior cenário possível. Ela vai pintar na cabeça dela a coisa mais errada que tiver. Vai dar problema de sono, enfim. Pode desenvolver transtorno de pânico? Pode também, tá? Crise súbita de medo intenso, acompanhada por palpitação, sabe? Quando a criança fica com o coraçãozinho batendo, assim, suando, tadinha, aí, com falta de ar. Vai ter esse medo recorrente? Sim. Enfim, o que eu estou querendo dizer para você é que também podemos ter aí um transtorno obsessivo compulsivo, com pensamentos repetitivos, angustiantes, comportamentos compulsivos, por exemplo, lavar a mão repetidamente, fechar a porta várias vezes. O transtorno de ansiedade ele pode afetar o desempenho escolar da sua criança. Vai afetar as relações sociais, mas principalmente vai afetar a autoestima do seu filho e da sua filha. Quanto mais cedo a gente identificar, quanto mais cedo você ficar em silêncio e conseguir ouvir o que seu filho está falando, maior é a chance da gente fazer uma intervenção com seu filho ou com sua filha. Então, Danilo, quais são os sinais de alerta? Só para a gente lembrar, tem uma ansiedade que é positiva, mas tem uma ansiedade que pode estragar muito o futuro do seu filho. Como é que eu posso, então, identificar essa ansiedade no meu filho? Essa é uma pergunta que eu sempre tenho aqui no meu consultório. Os sintomas de ansiedade, eles vão variar. Lembra que eu falei para você? Vamos escutar seu filho do jeito que ele é, do jeito que ele dá conta, do jeito que ele pode e do jeito que você pode. Não tem uma regra básica, tá bom? Não pega assim, estão todos esses pontos aqui, não. Escuta seu filho, escuta você. Mãe e pai têm feeling. Vamos confiar mais nisso, vamos parar de buscar esse tanto de informação aí fora e vamos buscar uma formação sua como pai e como mãe. Por isso que a gente tem esse projeto aqui, falar para o seu filho ouvir. Vou deixar o link das nossas aulas, dos nossos cursos, que vão ser importantes para você na sua relação com o seu filho e com a sua filha. Mas voltando aqui, quais são os sintomas então? Eles podem variar? Podem. Então, preocupação excessiva, dificuldade preocupação excessiva, não é preocupação, porque a criança tem que estar preocupada, ela tem que se organizar, mas excessivamente pode ser patológico. Dificuldade em controlar os pensamentos, isso vai ser muito importante. Ah, Danilo, são pensamentos intrusivos. Tem gente dando tanto nome para tanta coisa. Dificuldade de controlar pensamento. Eu sou mais simples. Eu gosto da coisa do papo reto com você aqui, tá? A criança vai desenvolver dor de cabeça, dor de barriga, tensão muscular, sem ali ter uma causa aparente, por exemplo, fez exercício no dia anterior. Então, se ele tem dor de cabeça ou ela, dor de barriga, tensão muscular, a gente pode verificar se tem algum fator psicológico dentro dessas dores. A criança fica muito irritada, tem crise de choro, não dá conta de dormir, evita a situação social, evita a escola, perfeccionismo extremo, medo de errar. Todos esses são sinais que eles vão dizer para você do seu filho. Eles vão trazer para você uma informação do seu filho. E se isso aí for frequente, durante, sei lá, mais de 6 meses, a gente precisa buscar uma avaliação. A gente precisa achar um profissional. Como é que o pai, então, Danilo, pode ajudar a criança a lidar com essa ansiedade? A gente está falando ali das possibilidades negativas. Mas tem uma ansiedade que é positiva. Tem uma possibilidade de trabalhar essa ansiedade com essa criança? Tem. Como é que eu posso, então, trabalhar a ansiedade do meu filho? Muitas vezes, quando ele estiver ansioso com alguma coisa, valida o sentimento dele. Quantas e quantas vezes a gente fala para a criança, não faz isso não, não precisa ter medo. A gente fala para a criança coisas que a gente tira dela o sentimento dela. A gente tem um curso aqui no Instituto só sobre essa questão de como é que a gente valida o sentimento das crianças
no nosso curso Falar para o Seu Filho Ouvir. Então, depois você corre lá, que dá tempo de você entender e aprender um pouco mais. Mas uma das dicas que a gente dá lá é assim, ao invés de você falar para o seu filho, não precisa ter medo não, tenta falar com ele assim, filho, eu entendo que isso te assusta. Você quer conversar sobre o que você está sentindo? Vamos mudar o jeito que a gente fala. Como falar para o seu filho ouvir? O jeito da gente falar é esse. Evita superproteger. A gente superprotege os nossos filhos, a gente não quer que eles passem o que a gente passou. A gente minimiza a ansiedade do nosso filho ou da nossa filha. A gente quer proteger a criança de situações que causam ansiedade. Para que a gente faz isso? Ah, meu filho não fica ansioso. Mas se ele não fica ansioso, eu estou reforçando nele o medo que ele tem de viver. Então, ao invés disso, vamos ajudar ele ou ela a enfrentar o desafio que a gente tem? Porque todo dia a vida é um desafio. Ah, mas eu preciso colocar... Não. É de forma gradual. De acordo com o que sua família dá conta. Não precisa ser do jeito que o povo está falando na internet, não. Ah, mas meu filho tem que ser igual... Não, não tem que ser igual a ninguém. A sua digital já diz que a gente não é igual a ninguém. Para com isso. Então, ensina a técnica de regulação emocional para o seu filho. Ah, mas na sua casa como é que é? Você faz exercício de respiração? Ensina para ele. Ah, eu gosto de fazer exercício de respiração profunda porque isso vai me ajudar. Beleza. Ah, Danilo, aqui em casa a gente tem técnica de relaxamento. A gente aperta o ombro, a gente faz massagem... O jeito que você quiser, mas ensina como é que na sua casa você regula as suas emoções. Como é que você, pai, você, mãe, também regula. Ele precisa entender que você também tem que regular suas emoções. Você não é perfeito, você não é perfeita. Criar uma rotina previsível é uma dica importante, porque traz uma estabilidade diária para a criança, dá segurança para ela. De quê? De não ter aquela incerteza do que vai acontecer. E aí, se a criança já tem ansiedade, eu trago incerteza para o dia a dia dela, eu vou alimentar essa ansiedade, tá? Eu preciso evitar cobrança? Não. Pode cobrar do seu filho. Pode cobrar do seu filho. Agora, cobranças excessivas, pressionar demais a criança, só serve se for 10, só serve se você for o melhor, comparar seu filho com outras crianças, não vai dar certo. Porque você está esquecendo de valorizar o esforço do seu filho e da sua filha. Presta atenção nessa dica. Valorize o esforço da sua filha, valorize o esforço do seu filho. É isso que vai fazer a diferença na vida dele, na vida dela. Muito mais do que os resultados que ele vai obter. Então, sim, o papel do pediatra, do psicólogo, do psiquiatra infantil vai ser importante demais. O pediatra vai te identificar aí sinais de ansiedade, descartar causas médicas para esses sintomas físicos. O psicólogo infantil vai trabalhar estratégias com essa criança. O neuropsicólogo, por exemplo, vai avaliar essa ansiedade e o desempenho escolar, por exemplo. O psiquiatra, em casos mais complexos, ele vai trazer uma avaliação e um tratamento medicamentoso associado à terapia. O importante é você entender que o suporte profissional adequado ele vai fazer a diferença no seu filho. Mas a gente só vai conseguir fazer esse suporte se você escutar seu filho. Então, como é que você tem que buscar ajuda? Se a ansiedade dessa criança interfere ali na qualidade de vida, como a gente está falando, aí vai ser momento de você buscar um especialista. Não precisa ter vergonha. A gente às vezes tem vergonha porque a gente quer ter um filho ideal, a gente quer ter uma família ideal. Para com isso. A internet, seu vizinho, seu condomínio, tem muita gente ditando regra para você. Para com isso. Acolhe seu filho do jeito que ele é. Ah, mas meu filho é diferente. Que bom que ele é diferente. Se você acolher a diferença dele, ele vai poder se mostrar melhor para você. Então, aquela ansiedade que impedia ele de ir à escola não vai impedir mais. Ele vai conseguir participar de atividades escolares, ele vai ter menos dor física, ele vai ter menos pensamento repetitivo ou catastrófico, ele vai ter menos medo de errar. Ele tem medo de errar muitas vezes porque ele não quer ser imperfeito diante de uma perfeição extrema que o mundo está colocando para a gente. E aí a gente vai diminuir a crise de pânico, a gente vai diminuir o comportamento evitativo, comportamentos compulsivos. Então assim, o acompanhamento ideal para o seu filho, quando ele tem ansiedade, é principalmente a sua escuta. É principalmente estar com você. Ah, Danilo, mas eu preciso de terapia. Massa, a gente tem um projeto aqui no Instituto chamado Todos Cuidados, a gente tem um suporte especializado para essa questão de ansiedade infantil, a gente tem muita gente especializada para trabalhar com isso, psicólogos, psiquiatras,
pediatras, orientação para pais, que a gente faz aqui no Falar para o Seu Filho Ouvir. Tem vários cursos que a gente tem na nossa plataforma, mas o mais importante é ele saber que você está do lado dele, que você está do lado dela. Essa certeza vai trazer o seu filho de volta para viver a vida dele, para viver a vida dela. Então, olha só, a ansiedade infantil ela é muito comum e ela vai fazer parte do desenvolvimento do seu filho, vai fazer parte do desenvolvimento da sua filha. Mas, quando se tornar persistente e interferir na rotina, é essencial a gente oferecer suporte emocional. E, se necessário, obviamente, a gente buscar aí uma ajuda profissional. E, claro, com acompanhamento, ali adequado, ela vai lidar melhor com os medos, vai desenvolver autoconfiança, vai desenvolver-se melhor nas relações sociais. Então, assim, se você percebe que está enfrentando aí dificuldade emocional, procura um psicólogo, procura um amigo, conversa, fala sobre seu filho. Quanto mais você falar sobre seu filho para você mesmo, com seu parceiro ou parceira e com o seu próprio filho, mais vocês têm uma relação de intimidade. E a relação de intimidade hoje é para poucos, mas a gente só desenvolve relação de intimidade com o diferente. Não adianta você querer que ele seja igual a você ou você querer ser igual a ele ou ela. Vamos deixar seu filho ser ele mesmo, ser ela mesma. E assim a gente vai conseguir falar mais com o filho, porque ele vai te escutar mais. A gente vai conseguir escutar mais o filho e a filha, porque ele também vai falar mais com a gente. E aí a gente tem uma relação de intimidade. Então, olha só, você vai deixar seu comentário, você vai deixar sua curtida, vai se inscrever no seu canal, eu tenho certeza. Vai mandar esse vídeo para um monte de amigos, porque eu tenho certeza que vai ajudar mais gente. É essa a nossa tarefa aqui dentro do Instituto Suassuna, na sua rádio, porque essa rádio é sua, é para você dizer para a gente quais são os temas que você quer. Mas, principalmente, não deixa de ser você com seu filho ou com a sua filha. Para de ouvir o que está todo mundo dizendo de regra e vamos entender o que tem por trás da psique do seu filho e da sua filha. E aí sim, a gente vai conseguir falar e escutar verdadeiramente as nossas famílias. Grande abraço, até o próximo vídeo e manda aí para alguém que está precisando ouvir o que a gente falou aqui hoje. Até! Gostou do vídeo? Aqui no Instituto Suassuna ajudamos você a alcançar seus objetivos com uma educação ativa e atuante. Oferecemos pós-graduações em psicologia, tanto online quanto presenciais. Saiba mais visitando o nosso site www.institutosuassuna.com e diga sim para o seu futuro.